Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Livrime, onde a gente comenta uma série de livros. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre linguagem. E é uma linguagem mais tranquila para estudar, que é Lições de Gramática em Versos de Cordel, da editora Vozes, tá? Essa Lições de Gramática, o autor é Jandury Dantas, não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Ou Jandury Dantas, ou Jandury Dantas. Bom, são uma série de versos tipo cordel, tá? E eles estão separados de acordo com temáticas de linguagem. Então ele é muito bom para ajudar as crianças e os jovens a aprender um pouco sobre gramática, porque a parte mais tensa da língua portuguesa é a gramática. A literatura ainda é um pouco mais fluida, não que a gente não tenha dificuldades hermenêuticas de estudo e interpretação de textos, não é isso. Mas a gramática ela é mais árida, é a parte mais densa para ensinar aos jovens e crianças. E ensinar por meio de versos de cordel, inclusive olha que arte linda do Nordeste aqui. É uma forma de você, além de trazer a cultura brasileira, que são os versos de cordel, a literatura de cordel, você incentivar a leitura das lições de gramática, das técnicas de gramática. Então, a título de demonstração, estou aqui com o sumário, então tem um capítulo sobre fonologia, um capítulo sobre semântica, um capítulo sobre morfologia, um capítulo sobre sintaxe e um sobre o novo acordo ortográfico. Tem um capítulo específico sobre o novo acordo ortográfico. Isso é muito legal, porque já não é mais novo, né? A gente fala novo acordo ortográfico, mas não é mais novo. Então, por exemplo, ele fala sobre X, ele fala sobre... ele fala sobre X, ele fala sobre CH, como que você pode utilizar. Então, ele fala sobre... por exemplo, na mortadela sem N, com N, papagaio. Eu vou ler alguns aqui para que a gente possa entender. Por exemplo, tem aqui regras de acentuação gráfica. Olha que legal. Então, o nome desse verso é acento em oxítona. Ele diz o seguinte: as palavras oxítonas que findam em ens ou em em recebem acento ortográfico, refém, porém, armazém. No final, em a, e, o, também levam acento também. Então ele diz: só as oxítonas de duas ou mais sílabas terminadas com em ou então com ens que serão acentuadas, armazém vinténs também, monossílabas descartadas. Então ele vai fazendo uma brincadeira com ditongo, por exemplo, ditongo, duas vogais, uma mesma sílaba unidas, as duas vogais em sílabas diferentes emitidas. Dá-se o nome de hiato, tambaú, real, saídas. Então, essas leituras têm o porquê junto, o porquê separado. Interessante que é o porquê ele abre um para cada tipo. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar aqui na tela. Aqui, ó. Olha lá. Então, porquê junto, porquê com acento e porquê sem acento. E vai criar um verso para cada uma dessas. Se você, porquê junto e sem acento, será uma conjunção explicativa ou causal de um pois tem da função. Mateus está de castigo porque não fez a lição. Para você que é professor, pode colocar uma questão, pode colocar, você pode colocar uma questão específica, você pode colocar um determinado trabalho que você tenha com alunos, você pode fazer uma atividade em sala de aula, você pode trazer muita coisa com base nessas lições de gramática em versos de cordel. E ele trata essa visão até mais ENAD, que é misturar a cultura com a ciência, ou aqui no caso especificamente a linguística, tá? Que para mim também é uma espécie de ciência, tá? Tem uma discussão se direito é ciência, se ciências humanas é ciência, se psicologia é ciência, se linguagem é ciência. Bom, estou vendo aqui ciência no sentido de ter ciência de algo, de sapere mesmo, né? De consciência, de ter noção sobre um tema, de compreender um tema e aprofundar sobre ele. A gente pode até discutir aqui o conceito de ciência quando a gente fala em outras questões, né? Determinados aspectos da legislação, ele comenta, né, que não é atividade empresarial, artísticas e literárias. Eu sempre briguei com esse artigo da lei, porque eu falo, então, literários não é artísticos, né? Mas para evitar essa discussão infinda sobre conceitos, essa conceituação, que é mais um nominalismo que qualquer outra coisa, eu gostaria de deixar essa recomendação para vocês, para que se aprenda. Não é um texto para você aprender gramática, no sentido de, eu quero um manual porque eu vou fazer um concurso público. Lógico que não é, né? Mas ele está para a versão da gramática como um livro de matemática que eu comentei aqui nesse canal sobre do zero ao infinito, e infinito e além, que fala de um monte de curiosidades de números para que o aluno possa primeiro se apaixonar
pela linguagem, no caso ali da matemática, né? Pela matemática, e esse aqui também é para que você possa se apaixonar pela gramática dessa forma. Então, em que pese não ter a profundidade de um acadêmico, linguístico, nós temos que entender que, obviamente, esses escritos, eles ajudam o aluno a ver a coisa de uma perspectiva mais branda, de uma perspectiva mais suave. Ele não vai ser massacrado com uma série de conhecimentos complicados. Até a gente sabe que durante muito tempo, na antiguidade, o Aristóteles chegou a defender que o ensino da alfabetização viesse após outros conhecimentos mais importantes e fundamentais que complementariam esse indivíduo como ser. E hoje não é bem assim. A gente tem muita instrução dentro do modelo educacional e pouca educação, porque a gente sempre prepara para fazer algo. E eu chego a mencionar, inclusive, em outros vídeos aqui, inclusive uns que eu comento, um livro do Dr. Vitor Salles, da questão do ócio e etc. A verdadeira educação não é para algo, ela não é medida do ponto de vista utilitarista. Eu comento um pouco sobre o utilitarismo até no John Zoll, e eu comento do Vitor Salles no Ócio, Culpa, e outros livros dele que falam sobre isso. E também o Ócio Criativo de Domênico de Massi. Então a gente precisa somar esse conhecimento teórico, conhecimento técnico com aspectos culturais da nossa realidade brasileira, a cultura brasileira, e também que facilitem a compreensão. Então, eu tenho certeza que se o aluno começar por um livro desse, ele pode gostar, porque ele é agradável de ler, da linguagem e da gramática mais especificamente, tanto quanto a leitura do livro do zero ao infinito e além, o aluno vai se apaixonar pela matemática antes de aprender a matemática. Então, eu preciso ter esse foco com o meu aluno. Primeiro se apaixone pela matéria e depois estude. E, acima de tudo, não pense que haverá utilidade em todas as coisas que você vai estudar. Porque se a gente for utilitarista em sentido extremo, nós vamos abandonar todos os conceitos de arte, né? A não ser que eu encare que a agradabilidade que a arte propõe é um conceito de utilidade. Mas, a rigor, esse utilitarismo, pelo menos do ponto de vista pernicioso, vulgar da economia, de juntar recursos, de obter dinheiro, acaba com todo e qualquer movimento artístico, porque a arte não dá dinheiro, porque quase todos os artistas morreram sem dinheiro. O professor, igualmente, não é um profissional que é bem remunerado. Nós sabemos, seja em qual grau estiver, o professor não é bem remunerado, sobretudo no Brasil. E também não significa que não tenha sua utilidade como professor. Então, esse utilitarismo raso, que é medido com base nos seus bens, é medido com base no que você possui e também quanto você ganha com aquilo que você faz, ele é muito ruim e destrutivo do ponto de vista educacional, porque ele desconstrói a educação para se tornar um empreendedorismo, que também é algo importante, mas não é algo totalitário e solucionador de todos os aspectos humanos. Bom, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês com esse livro. Espero que vocês tenham gostado e inscreva-se no nosso canal para acompanhar outros livros que eu comento. A nossa ideia aqui, eu sempre friso, não é explicar. Eu não vou dar uma aula de gramática aqui, porque eu não sou gramático. Estou mostrando um livro que me ajudou a conhecer e educar os meus filhos com base numa leitura gramatical mais agradável, mais palatável para o aluno que está iniciando nessas letras aí gramaticais. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, até a próxima. E se você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Um abração, tchau, tchau.